Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de domingo de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz, virtual, pelo YouTube, fazendo as nossas transmissões aqui pelo YouTube. Nós continuamos aqui com o nosso trabalho, embora as casas espíritas já estejam voltando, então fica o convite para procurar as casas espíritas, já estão funcionando. Aqui no André Luiz, nós já estamos tendo palestras presenciais aos domingos, às quintas-feiras, às terças-feiras, então procurem as datas, procure os horários, pode entrar em contato com a casa, pode entrar em contato comigo, através do Facebook, através do Instagram, procure as casas, procure as pessoas, que a gente passa as informações que precisarem. Então fica o convite para buscar as casas espíritas, tomar um passe. E aqui no CEAL virtual, aqui a gente continua transmitindo as nossas palestras todos os domingos de manhã, assim como a evangelização infantil, que tem vídeo novo hoje às 9h45 da manhã. Então, após a nossa palestra, os pais podem colocar aí para os pequenininhos assistirem a palestra, ao vídeo novo da evangelização infantil. Vamos começar com os nossos trabalhos, então, de hoje, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus em oração, fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esta manhã de domingo, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para mais uma manhã de aprendizado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos dos céus e muitas vezes nós nem nos apercebemos. Muito obrigado pela proteção dos amigos espirituais sempre conosco. Muito obrigado por tudo aquilo que temos. E que assim seja. Hoje nós temos a palestra do Ipojucan, capítulo 16. Estava aqui comentando com ele agora que ele começou no capítulo 1 aqui pelas transmissões. Nós já estamos no capítulo 16. Uma por mês, ou seja, 16 meses já que nós estamos completando da transmissão ao vivo, Então, agradecemos ao Ipojucan aqui para mais uma palestra. Muito bom dia a todos. Estamos aqui na Casa do Montanha, nesse mini paraíso aqui atrás, e sentindo um vento muito gostoso que está aqui nos invadindo. E a proposta dessa manhã é trabalhar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as bênçãos de Deus estejam conosco, nos dando muita força, muita coragem, muita fé e esperança para continuarmos nas nossas lutas diárias contra os nossos piores inimigos que estão dentro de nós mesmos. E hoje a gente vai falar de um grande inimigo. Jesus foi desafiado por um jovem que queria saber dele como é que ele faria para ganhar a vida eterna. Primeiro ele chama Jesus de bom homem, Jesus já questiona, eu não sou bom, bom é Deus. Aí depois Jesus fala, não, você só precisa cumprir os mandamentos. Ele pergunta quais, e Jesus fala alguns, não matarás, não furtarás, não cometereis adultério, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele falou, não, eu faço tudo isso. Então Jesus fala, vá, vende os seus bens, distribua para os pobres, que você vai ganhar o reino dos céus. E aí você pode me acompanhar. Esse foi o grande teste que Jesus lhe propôs. Aí ele titubeou, pensando que o mestre queria que ele fosse lá e vendesse realmente tudo o que tinha, mas ali foi simplesmente um teste para ver se ele tinha desprendimento dos bens terrenos. Porque esse é o grande problema da humanidade, é o exagerado apego aos bens terrenos. Então a gente lembra do início do Espiritismo, quando Kardec falava que o Espiritismo veio destruir o materialismo, porque naquela época o materialismo também era muito intenso e a doutrina espírita, na sua proposta
de continuidade da vida, da pluralidade das vidas, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de matar a morte, porque a morte simplesmente também não existe, veio se contrapor ao extremo materialismo que existia, que sempre existiu, que continua existindo e ainda vai continuar por muito tempo. Enquanto o espírito humano for tão arraigado à matéria, nós estaremos muito longe da implantação do reino de Deus no seio da sociedade e, consequentemente, no nosso planeta. E a riqueza é muito complicada. Muitos têm a prova da riqueza, a grande maioria tem a prova da pobreza. E o Livro dos Espíritos já nos fala a respeito dessa questão de que a prova da riqueza é muito difícil, muito mais difícil do que a da pobreza. Porque o dinheiro, ele nos deixa cegos. E ele embota os nossos bons sentimentos e deixa com que os maus sentimentos falem por nós, principalmente o orgulho e o egoísmo. E o dinheiro também nos aprisiona. Porque aquele que tem muito dinheiro normalmente acha que o dinheiro compra tudo. E na realidade ele não compra. Tem muitas pessoas endinheiradas que, submetidas a uma doença qualquer, procuram os países mais desenvolvidos, onde a medicina também é mais desenvolvida. E o dinheiro simplesmente não atende aos desejos de quem os tem ou o tem. E a pessoa acaba desencarnando a si mesmo. Isso prova que realmente o que é mais importante na vida do ser humano são as coisas espirituais e não as materiais. Alguém podia perguntar assim, mas então por que existe o dinheiro? Por que tem tantas pessoas bilionárias, milionárias, e a grande esmagadora maioria não tem quase nada? Bom, aí entra a justiça de Deus. E ao mesmo tempo o amor e a misericórdia. Porque aqueles que detêm o domínio da riqueza, e nós estamos falando da riqueza material mesmo, é porque ou são mais inteligentes, mais perspicazes, mais trabalhadores, sabem empregar o seu dinheiro e com isso eles conquistam as suas fortunas. Por isso que lá no Livro dos Espíritos também, quando Kardec questiona a respeito dessa questão, se dividisse toda a fortuna do mundo igualmente para toda a população, se isso não seria o mais justo? E os Espíritos respondem que não, porque poucos meses ou poucos anos depois, a sociedade voltaria a ser o que era. Porque aqueles mais imprevidentes iriam gastar tudo, iam voltar à pobreza. E os menos previdentes, os mais previdentes, iriam continuar amealhando e aumentando a sua fortuna. Então a questão não é essa, de pobreza, de muito pobres e muito ricos. A questão é o que fazer com o dinheiro. Muitas pessoas são avarentas, têm e não abrem mão para nada. Apenas para o seu núcleo familiar ali, os consanguíneos da primeira geração. Às vezes da segunda geração. Agora, quando diz respeito aos outros, eles não abrem mão, não ajudam. Esse dinheiro ele vai sendo acumulado, até que um dia o detentor desencarna e a fortuna ela é dividida para os seus familiares diretos. Aí eu pergunto, de que adiantou trabalhar muito, arrecadar, amontoar muitos bens materiais, inclusive a espécie mesmo, o dinheiro em espécie, se nós não vamos levar nada para a outra vida, a não ser o que nós somos mesmo, de verdade, e não a nossa aparência.
Então a prova da riqueza é muito difícil por isso, porque ela estimula o nosso orgulho, principalmente o orgulho. E nos deixamos escravizar pela força que o dinheiro tem. Agora imaginem vocês se o que se gasta no mundo com armamentos, se esse dinheiro fosse empregado em benefício das populações mais pobres, o mundo seria outro. E eu não estou falando só empregar esse dinheiro com alimentos, não, vestuário, não, é tudo, principalmente um investimento maciço na educação. A sociedade humana seria totalmente diferente. Mas aí entram os interesses políticos que não permitem com que isso aconteça. Então, o meu orgulho, o meu egoísmo, estou dizendo isso do ponto de vista de país, não permite que nós auxiliemos aqueles que estão em sofrimento muito maior. Então, para que investir nessas populações, se eu preciso me precaver, que eu tenho que ter muitos armamentos, porque senão uma outra nação vai querer invadir a minha, e aí eu não tenho como me defender. Os países normalmente têm uma preocupação muito grande com o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é aquilo que se arrecada, o dinheiro que gira no seu país. E aí eu lembro de um país muito pequeno lá do Oriente, chamado Butão, que lá o PIB deles, na realidade, é FIB. FIB. Lá não tem PIB, lá tem FIB. Felicidade Interna Bruta. Olha a diferença de mentalidade. É claro que é um país muito pequeno, mas não importa. O que importa é o que as pessoas pensam. É o que elas têm dentro de si do ponto de vista de bons sentimentos. Normalmente os políticos esquecem que trabalham para o povo, que o salário deles vem do povo, e se enfurnam também nessa questão de poder, que pensam que têm poder, que são diferentes das pessoas normais, que são semideuses, ou às vezes até deuses, né? E ao invés de fazer o trabalho que devem fazer, se escondem através desse falso poder e a população continua tendo os problemas gravíssimos que tem, enquanto que uma classe privilegiada da sociedade continua sendo privilegiada e cada vez mais privilegiada. Então, o orgulho e o egoísmo já dizia, e está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, são as maiores chagas da humanidade. E quem fala isso é Joana de Ângeli, que se intitula um espírito amigo. Porque o nosso combate, o nosso bom combate é contra esses dois sentimentos tão nocivos à nossa evolução espiritual. Então, aquele jovem não teve o desprendimento suficiente dos bens terrenos para seguir o Mestre Jesus. E nos contam que ele de lá foi participar de uma corrida. Naquela época a corrida era com bigas, e nesse evento ele veio a desencarnar. Tudo questão assim para a gente pensar, né? Nós temos um corpo que precisa da matéria, nós precisamos do alimento para nutrir as nossas células. E a água faz parte disso em maior proporção, porque o nosso corpo tem 65% de água. Quanto mais jovem, mais água, quanto mais velho, menos água. E precisamos nos vestir, precisamos nos abrigar, precisamos hoje, de um tempo para cá, de ter um veículo também para que a gente caminhe menos. As distâncias aumentaram, não dá mais para ir a pé para o trabalho, demora muito.
Então a gente precisa desses bens materiais. A gente tira férias, você quer fazer um passeio, enfim. O problema não é esse. O servir a dois senhores são os extremos que Jesus coloca. Você vai odiar um e amar o outro. Ou você vai desprezar um e vai favorecer o outro. Mas se nós somos matéria e somos espírito ao mesmo tempo, nós precisamos dar atenção à matéria e dar atenção ao espírito. O problema é que nós damos 100% de atenção à matéria e 0% de atenção ao espírito. Os orientais, aqueles místicos, eles já fazem o contrário, é quase 100% espiritual e quase 0% material. Então isso também não está certo. Na realidade, nós precisamos sim dar atenção à nossa matéria, o espírito precisa de um corpo sadio. Esse templo aqui é sagrado para o espírito. E quanto mais saúde a gente tem, maiores condições nós temos de desenvolver o nosso trabalho e as responsabilidades que nós assumimos quando nós reencarnamos, para reencarnar. Então, o grande problema é que não se faz em bom uso da fortuna, do dinheiro. O dinheiro nos foi dado para ser bem empregado. Ah, mas eu trabalho, eu ganho, o outro não trabalha e vai ganhar do mesmo jeito. Não é assim. A questão é que a desonestidade ainda é muito grande na nossa sociedade. Então, aquele que tem pouco, quando ele vê a oportunidade de ganhar muito, ele vai querer ganhar muito. E aí ele extrapola. Todo mundo conhece os exemplos na nossa cidade, aqui mesmo em Rio Verde. Na época de Natal, que todo mundo fica envolvido naquele clima de nascimento de Jesus, né? A bondade parece que se aflora, você quer ajudar as pessoas. Aí as casas espíritas montam cesta básica, as outras religiões também. Aí aquela família carente que tem 8 membros na família, coloca um membro em cada lugar desse para pegar uma cesta. Não se contentam com uma só. Ou seja, 8 famílias poderiam ter se beneficiado daquelas cestas, e, no entanto, só uma. Então, isso é desonestidade. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de compaixão para com o próximo. Eu nem vou falar de amor. É questão de bom senso. Eu preciso, mas o meu vizinho também precisa. Então, ao invés de eu levar 8, vou levar a minha, ele vem, pega a dele, o outro vem, pega a dele. Então, aí já é uma questão que a gente falou da distribuição de renda. Agora, se todo mundo fosse honesto, seria muito mais fácil. Só que a honestidade também é um sentimento, é uma característica do espírito que vai demorar. Nós vamos demorar muito ainda a adquirir. Diógenes, antes de Jesus Cristo, já procurava um homem honesto com a lanterna acesa durante o dia. Olha de onde vem, né? E, infelizmente, há uma espécie de recrudescência dos sentimentos bons, do íntimo dos seres humanos, deixando que os maus sentimentos comandem a nossa vida. Quando a gente dialoga com os espíritos, eles sempre ficam batendo na mesma tecla. Eu estou aqui porque o fulano me prejudicou. Aí ele narra qual foi o prejuízo normalmente, e agora eu estou cobrando essa dívida dele. Eu quero que ele passe por tudo aquilo que eu passei. Porque ele, na sua ignorância, não entendeu o que aconteceu. Alimentou o ódio, que desenvolveu o sentimento de vingança, e num belo dia ele encontra aquele que foi o seu carrasco na vida anterior e passa a persegui-lo para fazer justiça com as próprias mãos. Aí a gente conversa, tenta demovê-lo desse trabalho dele, dessa intenção.
Muitos entendem, outros não. A gente tem que conversar mais vezes. Até que um dia há o despertamento de que realmente a necessidade maior é desenvolver os bons sentimentos e matar, sufocar, destruir os maus sentimentos, principalmente o orgulho e o egoísmo. A questão da avareza está lá no Evangelho, quando aquele agricultor que plantou muita lavoura, e essa lavoura rendeu tanto que os celeiros dele não comportavam. Então ele mandou derrubar tudo para poder guardar os seus cereais, e ele guardou, e ele ficou então assim embevecido com a colheita e disse para ele mesmo que agora ele poderia ficar muito tempo vivendo daquilo, sem precisar fazer nada. Ele e a família dele estava protegida. E sem saber, a programação espiritual dele era para que naquela noite em que ele pensou isso, ele iria desencarnar. Aí vem a pergunta, então por quê? Por que se trabalhar tanto para conquistar bens materiais, se ninguém leva nada disso para a vida espiritual? Ou trabalham tanto e quando tem condição de usufruir do dinheiro, não tem saúde mais para isso. Aí vai ficar sentado em seu dinheiro, sem poder ter o prazer de viver, de viajar, de conhecer novas pessoas, novos lugares, de usufruir das maravilhas que Deus colocou nesse planeta. E muitas vezes desencarnam, a fortuna é dividida e logo ela desaparece, porque os herdeiros não vão dar valor, porque não foram eles que trabalharam e acumularam aqueles bens. E se esse espírito não tiver entendimento, ele vai sofrer na pátria espiritual, quando dilapidarem o seu patrimônio. Então é muito melhor investir na educação, porque dessa maneira cada um vai ter condição de ter o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento. E a fortuna, gente, tem muito bilionário aí que usa relativamente bem o dinheiro que tem. Eles investem na ciência. Eles investem nas empresas que dão milhares de trabalho para milhares de pessoas que têm as suas famílias, que são beneficiadas por aquele salário. A questão toda é quando esse dinheiro fica encalhado. Os bens materiais ficam encalhados. Nós não precisamos de muita coisa para vivermos bem. Não. Para que ter um palacete com torneiras de ouro, por exemplo, né? Piscina quase olímpica lá na sua quadra, não é nem um terreno, é uma quadra inteira. Para que você quer andar num carro de 2 milhões, 3 milhões de reais? Se você anda num carro de 60 mil reais, 40 mil reais, ele vai te levar no mesmo lugar. Então a gente dá muito valor à aparência, muito valor às coisas materiais. E a felicidade está tão próxima de nós e a gente não consegue enxergar. Porque ela não está no bem material. Ela está nos bens espirituais. Nas mínimas coisas. No prazer de rever uma pessoa amiga. No prazer de estender a mão amiga àquele que sofre. No prazer de acordar todo dia. No prazer de ver um pôr do sol, um nascer do sol. No prazer de ouvir os pássaros cantando. No prazer de tomar um banho de cachoeira. Por exemplo. E a gente fica muito preocupado com o dinheiro. Não foi à toa que Jesus falou, olha,
os lírios dos campos e os pássaros do céu. Estão aí vivendo, não estão muito preocupados com adquirir bens materiais, porque Deus provê. E aqueles que passam necessidade é porque estão precisando daquelas experiências para vergar o seu orgulho, o seu egoísmo. E tudo dentro dessa programação divina, do seu amor, da sua justiça e da sua misericórdia. E isso precisa ficar bem forte dentro da gente. Nós precisamos muito da ciência, o dinheiro é muito importante para a ciência. Mas a ciência não pode ser elitista. Ela tem que atingir todas as camadas da sociedade. E a gente também ainda está muito longe disso. Porque ela é elitista. Quem tem dinheiro pode ter um tratamento melhor. Quem não tem, morre. É, mais ou menos assim. Então nós ainda precisamos caminhar muito, sem nos deixar escravizar pelo dinheiro, sem nos deixar escravizar pela máquina, porque nós não somos androides, nós somos seres pensantes, é a gente que cria, somos nós que determinamos, somos nós que controlamos as máquinas e elas não podem nos controlar. E, infelizmente, elas estão nos controlando, a ponto de se tornar problemas de ordem de saúde pública. É muito interessante isso, a gente acompanhar essa evolução e ver que as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo. E eu vou lhes dizer algo em segredo que ninguém sabe. Os espíritos das trevas colocam aparelhos nos nossos aparelhos. Eles nos monitoram, eles não precisam nem vir aqui, ficar aqui do nosso lado. Não, de onde eles estão, eles nos monitoram. E pouca gente sabe disso. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu sei que o espírita sabe. Mas os outros não sabem. Então tem que ter um certo cuidado para que não nos deixemos escravizar pelas máquinas. E essa maquininha que cabe na palma da mão, essa é infernal. Essa vem das trevas mesmo, se a gente for pensar bem. Mas não, essa tecnologia já existe no mundo espiritual há muito tempo. Existe na espiritualidade superior, como existe na espiritualidade inferior. A questão é o uso que se faz dela. Não é a arma que mata, é quem puxa o gatilho da arma. Ah, mas ela existe. Existe. Mas ela não dispara sozinha. Então há que se ter um certo cuidado. E aí vem a questão da valorização do espírito. Eu lembro muito e sempre falo do Humberto Roden. Ele foi o criador da filosofia cósmica do Evangelho. Uma filosofia muito boa. Quem não conhece, seria interessante conhecer. E ele dizia assim, a gente não pode ser 100% místicos e nem 100% materialistas. Nós temos que ser 50% de cada um. Isso o budismo já fala desde quando ele foi desenvolvido lá, pelo Siddhartha. Caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. E é isso que a gente tem que buscar. O equilíbrio, o nosso equilíbrio psique-emocional, que nos vai trazer o equilíbrio material, o equilíbrio do corpo. E, evidentemente, equilibrados, nós poderemos produzir muito mais. E não seremos atingidos pelas forças das trevas. Criamos em torno de nós um escudo protetor magnético. Então a inveja não vai nos atingir. A maledicência não vai nos atingir. E tem uma frase do Chico Xavier que eu acho fantástica. Isso é para os espíritas, principalmente dirigentes de casas espíritas.
E eu trago comigo essa frase. Que eu não perca o equilíbrio enquanto muitas forças querem que eu caia. Porque o Chico era assediado de todo jeito, tanto do lado bom quanto do lado mal. Que eu não perca o equilíbrio enquanto muitos querem que eu caia. Tudo em função dessa questão aí dos sentimentos negativos. Ninguém pode crescer em determinadas áreas que sempre vai ter aqueles invejosos, né? E se essa inveja ficasse só com ele, seria interessante. Mas não, aí ele fala, ele passa para os outros, já vira maledicência. Questiona, né? Nossa, fulano até há pouco tempo não tinha nada, agora já está assim assado. Se cada um cuidasse mais da sua vida, a nossa sociedade também seria melhor. Então não se pode servir Deus e a Mamon. Porém, nós podemos ter um ponto de equilíbrio entre a matéria e o espírito. E no final desse capítulo, Kardec faz uma pergunta a respeito da questão de ser lícito que alguém que tem uma fortuna, essa fortuna seja transmitida para os seus descendentes depois da morte dele. E a resposta é que sim, é lógico. Porque Deus pode tirar quando Ele quiser. Quantas fortunas acabaram, foram para o ralo? Fortunas aparentemente sólidas, pelo mau uso que fizeram dela. Aí Deus fala, peraí, antes que eles se comprometam mais, vamos dar um jeito aqui de diminuir. E aí eles vão ter que buscar através do trabalho e através do trabalho eles vão aprender a valorizar mais também essas coisas materiais e compartilhar com o seu próximo. A gente poderia fazer um raciocínio também a respeito disso do lado espiritual, mas não é o nosso caso aqui na manhã de hoje. Estamos finalizando este culto. E aqueles que colocaram aí seus vasos d'água para a fluidificação, vamos fazer a fluidificação das águas. Porque a força do pensamento ela é muito grande. A força do sentimento é muito grande. E a gente usa a nossa mente para extravasar o nosso sentimento. E o nosso sentimento é de gratidão para com Deus, para com Jesus e os amigos espirituais. E é dessa maneira que nós vamos rogar a todos eles, assim que impusermos as mãos sobre os vasos d'água, que essas bênçãos transformem essas águas em medicamentos. E que esses medicamentos, quando ingeridos com fé, desempenhem o papel de reestruturador da nossa saúde. Atuando em nível perispiritual, que passará para o corpo material. E assim, poderemos continuar com mais firmeza, com mais esperança, com mais persistência no trabalho, nos esmerando no campo profissional e também no campo espiritual. Que seja feita a vontade de Deus em benefício de todos nós. E dessa maneira, nós agradecemos pela oportunidade deste pequeno culto, nesta manhã fantástica. E que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. E nunca se esqueçam, vamos valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Precisamos de muito pouco para vivermos bem. Que os amigos espirituais continuem nos assistindo e que nós continuemos a nossa trajetória evolutiva.
sem medo, sem ansiedade, sem depressão, sem tristezas, porque a vida é fantástica e quem vive é o Espírito e não a matéria. Muita paz para todos.